Olá, sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula. Hoje nós vamos falar sobre gestão de treinamentos, atendendo a pedidos. A gente recebeu um pedido lá pelo Instagram para falar sobre esse assunto. Então, se você ainda não nos segue, aproveita para seguir lá, @meliore.oficial. E aí você pode conversar um pouquinho mais com a gente, ver os outros conteúdos que a gente gera por lá também, tá? Antes de começar, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e envia o vídeo para quem você acha que também vai ter interesse no assunto. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Como de costume, preparei alguns slides e vou compartilhar minha tela com vocês. Só um instantinho. Aí, pronto. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre gestão de treinamento. E por que esse tema é tão relevante? Tem uma frase que ela é muito clichê, todo mundo conhece, todo mundo repete, mas muita gente não leva ela a sério, apesar dela ser extremamente verdadeira. Que diz o seguinte: as pessoas são o principal ativo das empresas e o ativo mais valioso das empresas. E por que isso? Porque o desempenho da empresa depende diretamente do desempenho das pessoas. Ou seja, depende de como as competências das pessoas são aplicadas a favor da empresa. Por isso, a gestão de competências e, dentro dela, o desenvolvimento de pessoas são imprescindíveis para o sucesso de uma empresa. E a principal ferramenta que a gente tem para o desenvolvimento de pessoas é o treinamento. Além disso, além de ser imprescindível para o desenvolvimento das pessoas, o treinamento também é obrigatório para as empresas, o treinamento de colaboradores, né? É obrigatório para as empresas dos setores regulados pela Anvisa. Por isso, quando a gente recebeu esse pedido lá no Instagram, a gente achou esse tema tão relevante e resolvemos trazer para cá para uma aula mais completa, mais detalhada do que só responder por lá pelos stories. Bom, então vamos lá, pessoal. Toda empresa tem resultados que ela espera obter. Por mais que talvez isso não esteja formalizado, documentado, ela tem, né? Caso não tivesse, não seria uma empresa, seria então um hobby. Então, toda empresa tem resultados que espera obter. E, invariavelmente, esses resultados, o alcance desses resultados, depende da gente gerar valor. Gerar valor para quem? Para os stakeholders, que a gente já falou na aula anterior, em especial os clientes, né? Nosso stakeholder ali que está no centro das nossas atenções. Para a gente gerar valor para os nossos stakeholders, a gente precisa aplicar recursos. Entre esses recursos, nós temos recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros e diversos outros recursos. No caso dos recursos humanos, estou me atrapalhando aqui, vamos lá. Para que a gente consiga fazer uma melhor aplicação desses recursos humanos, nós precisamos contar com o treinamento, para que as pessoas saibam o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer, quando, para que elas possam desempenhar suas atividades de forma cada vez melhor, cada vez mais correta e com resultados cada vez mais efetivos. Bom, e quando a gente fala em gerar valor, estamos falando em atender os requisitos dos stakeholders. Quem assistiu à aula sobre boas práticas de fabricação, qualidade e boas práticas de fabricação, sabe que quando a gente fala atender os requisitos dos stakeholders, estamos falando de qualidade. Portanto, o treinamento e, consequentemente, a gestão de treinamentos interferem diretamente na qualidade dos nossos produtos e dos nossos processos. Eu vou aproveitar esse momento também para contar um case ou um caso, como eu gosto de chamar. Vocês sabem que me associei a Thalita, né? E que a Meliore é uma empresa de consultoria. E numa das empresas que a gente trabalhou, a gente fez um levantamento e eles tinham um número muito grande de não conformidades.
né, passava de 300. Eu não lembro o número exato agora, mas eu lembro que me marcou o fato de ser mais de uma por dia. Então passava de 365, né, no ano. Eram centenas de não conformidades no ano. E a gente precisava resolver isso, né? Precisava ajudar a resolver isso, encontrar uma solução. E qual foi a solução que a gente encontrou para isso? Como era um volume muito grande, a gente estabeleceu um dia de treinamento. Então, nessa empresa, uma vez por mês já era fixo, já estava agendado. Uma vez por mês, ninguém produzia nada, não tinha trabalho, só tinha treinamento. A gente passava o dia inteiro fazendo treinamento, claro que não só nós, os responsáveis pelos diversos setores estavam envolvidos, também preparavam, ministravam treinamentos. E para definir os temas dos treinamentos, o que a gente fez? A gente pegou aquela lista enorme de não conformidades, a gente categorizou por causa ou por tipo, né, dependendo do caso. A gente fez um Pareto, um gráfico de Pareto. Para quem não sabe o que é Pareto, deixa nos comentários se você não sabe, se você quer saber, se você quer uma aula sobre isso. Aí a gente fez um Pareto para conseguir priorizar quais eram as causas que a gente deveria atacar primeiro. E aí a gente foi, mês após mês, fazendo os treinamentos focados naquilo que saiu de mais relevante na nossa análise de Pareto. E ao final de um ano, o resultado que a gente obteve com isso, com esse programa de treinamento, foi uma redução de 80% no número de não conformidades totais obtidas durante o ano. Então, assim, gente, isso traz um alívio para a empresa, porque ao invés de você ficar o tempo todo apagando incêndio, dedicando todo o seu tempo a apagar incêndio, você passa a ter tempo para focar naquilo que vai trazer mais resultado para a empresa. Além disso, quanto mais não conformidade você tem, mais não conformidade você tem. É uma bola de neve, porque as não conformidades, por menores, por bobas que sejam, elas tomam seu tempo. E aí elas fazem com que você não consiga, você que eu digo todos os colaboradores, a empresa como um todo, não consiga se dedicar adequadamente, ter a calma necessária para desempenhar as atividades de forma a não ocorrer mais não conformidades ainda. Então, não conformidade atrai não conformidade, a gente tem que dar um jeito de acabar com elas. Apesar da aula de hoje não ser sobre não conformidade, a gente já teve aula sobre isso, eu achei super relevante trazer essa história aqui para vocês, porque está intimamente relacionado com o treinamento. Eu não sei, sinceramente, se com outra solução que não envolvesse treinamento, nós teríamos obtido um resultado tão bom como nós obtivemos, e eu acredito sinceramente que não, que a melhor estratégia foi realmente a que a gente adotou de fazer esse programa de treinamentos focado na resolução e na diminuição do número de não conformidades. Bom, findo o nosso caos, vamos a um passo a passo. Gente, eu já trouxe em várias aulas aqui o PDCA, porque ele é uma das principais ferramentas que a gente tem, uma das mais úteis, ele é útil em N situações, então vocês ainda vão me ver falar dele mais vezes. Para a gestão de treinamentos ele também é útil. Na nossa aula de autoinspeção ou auditoria interna da qualidade, eu falei que a gente poderia rodar mini PDCAs em vários momentos na empresa, e o grande PDCA, o grande check, né, era a autoinspeção. Então esse aqui é um dos exemplos de um mini PDCA que a gente roda focado no treinamento. Então, como vocês já sabem das aulas anteriores, o PDCA é esse ciclo de 4 etapas: planejar, executar, checar e agir, certo? Vamos ver como que ele se aplica, então, ao treinamento. Bom, na etapa de planejamento, a gente vai levantar quais são os objetivos de treinamento da empresa, as necessidades de treinamento da empresa. Dentro disso, que conhecimentos, habilidades e competências nosso famoso chá tem atitude também, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Mas enfim, quais são necessários para os nossos colaboradores e quais estão faltando,
né? A partir disso a gente identifica as nossas necessidades de treinamento. E além dos que estão faltando, tem também a reciclagem, né? Porque tem assuntos que a gente precisa trabalhar de tempos em tempos, não é porque a gente já trabalhou no passado que tá livre dele, né? A gente precisa ir renovando, os colaboradores vão mudando, ou se a gente não voltar, não revisitar esses temas, as pessoas começam a esquecer. Então tem assuntos que a gente tem que ir voltando. Então a partir disso a gente define os nossos objetivos, as nossas necessidades e faz o planejamento do nosso programa de treinamentos, tá? Eu recomendo que seja um planejamento anual, mas a gente vai falar mais disso mais à frente. Bom, depois do nosso planejamento feito, vem a etapa de execução. A etapa de execução é a aplicação dos treinamentos que estavam planejados ali para o ano, né? Então, ao longo do ano, no decorrer do ano, a gente vai aplicando esses treinamentos. A etapa de checagem consiste da avaliação. Aí nós temos dois tipos de avaliação, que são a avaliação do treinamento em si, aquele treinamento que você acabou de dar. Então, digamos que você estabeleceu, por exemplo, tá? Um treinamento por mês, como era o caso dessa empresa que eu dei o exemplo. Mas não precisa ser, não é obrigatório que seja assim, tá? Você estabelece a frequência e os temas que forem relevantes de acordo com a realidade da sua empresa. Mas, por exemplo, aqui, um por mês. Então, em janeiro você aplicou um treinamento, faz a avaliação dele. Em fevereiro outro, faz a avaliação dele. E aí, ao final dos 12 meses, você faz também a avaliação do programa. A avaliação do programa não é obrigatória pela Anvisa. A Anvisa exige a avaliação do treinamento. Mas se você quiser fazer, ela é extremamente útil para você ver se os seus objetivos lá do planejamento foram alcançados e para você se organizar para o próximo ciclo, ou seja, para o próximo ano, né? O que você vai fazer, o que você vai manter, o que você vai mudar, que isso corresponde à nossa próxima etapa, que é a etapa de agir. Então, nesse momento, depois da checagem, você vai agir, vai manter ou vai mudar o que você vinha fazendo. Agora, isso para o programa. Agora, no caso do treinamento pontual, da avaliação daquele treinamento que você acabou de fazer, a etapa agir, aí é individual, tá? É para cada colaborador. Então, o colaborador não passou na avaliação, não apresentou um bom resultado na avaliação. Então, o nosso agir é aplicar um novo treinamento, caso ele tenha tirado nota baixa, ou não, tá tudo ok, caso ele tenha tirado nota alta. Então, esse é o agir do treinamento individual, tá? E do programa é o que eu tinha falado antes. Bom, aí a gente entra numa outra parte, num outro tópico, que são os tipos de treinamento que tem, tá? Aqui na Melhore, nós trabalhamos com 4 tipos. Isso pode variar também de uma empresa para outra, esse é o jeito que a gente trabalha, tá? Como eu costumo falar sempre, existe mais de um jeito certo de fazer a coisa certa. Então, assim, esse jeito está correto, mas pode ser que você veja diferente em outros lugares e esteja correto também. Por que não? Aliás, se você já viu diferente em outro lugar e ficou com dúvida, manda nos comentários ou manda pra gente lá pelo Instagram, pode ser por direct, comentário, quando a gente abre caixinha, enfim, vamos conversar. Então, os 4 tipos que nós trabalhamos aqui na Melhore são treinamento admissional, treinamento de atualização, treinamento por troca de função ou afastamento e treinamento de reforço. Vamos dar uma olhadinha agora em como que a gente trabalha cada um desses tipos de treinamento. Então, o treinamento admissional, como o próprio nome já diz, ele é realizado quando dá admissão de um novo colaborador, né? Ou seja, quando é contratado um novo colaborador. E ele consiste de 4 etapas também. Não confundir 4 tipos com as 4 etapas do treinamento admissional. Então, ele consiste numa integração. Aí, essa integração, como ela é feita, varia de uma empresa para outra, do estilo da empresa, do tamanho da empresa, tá? Então, vai desde um evento, da quantidade de colaboradores que entrou de uma vez só também. Então, vai desde um evento até uma conversa ali, mais assim, informal. Não é informal porque a gente vai documentar isso e tal, mas uma conversa mais tranquila, algo menos estruturado do que um evento, com o responsável pelo RH.
Ah, Evelise, minha empresa não tem um responsável pelo RH. Então, uma coisa que eu sempre costumo explicar para quem trabalha em empresa pequena, que os setores ainda não estão tão delimitados assim, é as atividades de RH, elas existem. Mesmo que não exista uma pessoa na empresa chamado gestor de RH, cujo cargo, né? Não vai ser o nome dele, óbvio, né? Com o cargo gestor de RH. Então, as atividades de recursos humanos, elas existem. E tem que ter alguém responsável por elas, tá? Nem que seja o dono da empresa, né? Alguma outra pessoa ali a quem ele delegou essa responsabilidade, mas alguém tem que ser responsável, esse filho tem que ter pai, né? Então, aí, nesse caso, a integração pode ser uma conversa com essa pessoa, durante a qual vai ser apresentada a esse colaborador as normas da empresa, os horários de funcionamento, o horário dele, o organograma da empresa. Ele vai conhecer a estrutura da empresa, todas as áreas ali, ele vai conhecer os colegas de trabalho dele. Então, essa seria a integração. Feita a integração, é muito importante também que o colaborador, o novo colaborador, receba orientações acerca da segurança do trabalho, né? A gente está falando aqui especialmente de fábricas. Nosso conteúdo aqui é voltado a fabricantes, distribuidores e transportadores, então em sua maioria fábricas, mas todos esses que eu falei, é fundamental que a gente tenha procedimentos de segurança do trabalho e que o novo colaborador tome conhecimento de tudo isso. Então, quais as medidas de segurança que ele tem que ter durante o trabalho, quais os EPIs que ele vai utilizar, quais os EPCs disponíveis na empresa, né? EPI, só pra gente deixar claro aqui, porque eu sei que tem estudante também que nos segue, então às vezes não está familiarizado com todos os conceitos. EPI, equipamento de proteção individual, então, por exemplo, óculos, luva, máscara, capacete, touca, jaleco ou macacão, sapato de segurança, bota, depende muito da empresa, né? Do tipo de produto, do tipo de atividade que tem na empresa. Bom, feito esse treinamento em segurança do trabalho, aí a gente precisa fazer um treinamento básico em boas práticas de fabricação. Tem alguns assuntos de boas práticas de fabricação e alguns procedimentos de boas práticas de fabricação que são aplicáveis a todos os colaboradores da empresa. Então a gente já separa esses que a gente sabe que todo e qualquer colaborador que for trabalhar na nossa empresa vai receber treinamento nesses procedimentos, tá? E aí, fizemos o treinamento básico em boas práticas de fabricação, passamos para um treinamento operacional. O que é o treinamento operacional? É o treinamento nos procedimentos e nas atividades específicas daquela função, né, daquele cargo para o qual o colaborador foi contratado. Então, isso pode ser feito, não necessariamente esse treinamento tem que ser uma sala de aula, com slide, com lousa. Ele pode ser feito na área já, dependendo da empresa, claro, da criticidade, isso aí tem alguns critérios para a gente definir. Mas ele pode ser feito na área com um colaborador mais experiente, ensinando para ele o trabalho, claro, sempre com base nos procedimentos vigentes, tá? Das atividades. Coloquei uma observação ali no slide para que esse treinamento, o treinamento admissional, então todas essas 4 etapas que eu falei, sejam feitas durante o período de experiência do colaborador. Idealmente, o treinamento de integração e o treinamento de segurança do trabalho devem ser feitos no primeiro dia de trabalho do colaborador. Se isso não for possível, às vezes a empresa está contratando muita gente, está com uma rotatividade alta, aí a gente pode agrupar, então, por exemplo, uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, ou uma vez por mês, talvez seja muito, tem que avaliar. Nós juntamos todos os colaboradores que entraram e fazemos o treinamento admissional com eles, tá? Mas, repito, o ideal é que seja no primeiro dia de trabalho. Então, conversa com a RH, combina direitinho. Se for possível que os novos colaboradores comecem todos no mesmo dia, aí é melhor ainda, a gente otimiza todos os recursos, né? O recurso de quem vai ministrar o treinamento, o tempo de quem vai ministrar, o tempo desse colaborador que está entrando também.
e aí a gente resolve essas várias contratações todas de uma vez só. O próximo tipo de treinamento é o treinamento de atualização. Para esse, é muito importante que a gente tenha um planejamento anual. Então, eu coloquei aqui no slide os tópicos que é interessante que constem no nosso planejamento anual. Então, eu coloquei os temas dos treinamentos que vão ser dados ao longo do ano, as datas desses treinamentos, os ministrantes previstos. Por que previstos? Porque às vezes você pensou em convidar alguém, contratar um treinamento externo, alguma coisa assim, e ao longo do ano isso pode mudar, conflito de agenda e tal, então não tem problema. O importante é você planejar. Se precisar mudar, pode mudar, tá? Não é proibido mudar. Mas já coloca de antemão quem são os ministrantes previstos. Dependendo do treinamento que você quiser, se envolver qualidade, boas práticas de fabricação, regularização sanitária, pode contar com a Melhore para fazer esses treinamentos para vocês. E os participantes. Aqui na lista de participantes, você não precisa, no planejamento, colocar os nomes, especialmente em empresas muito grandes. Não precisa ser o nome de cada um. Uma empresa tem lá 2.000 funcionários. Você pode colocar os cargos ou os setores que devem participar de cada um desses treinamentos, tá? Para o planejamento isso é suficiente. A gente vai precisar individualizar mais essa informação mais adiante. Ao longo da aula eu vou explicar para vocês. Qual que é o mínimo que a Anvisa exige? Se você falar, olha, Elisa, eu vou fazer só o mínimo do mínimo do mínimo e não me peça mais nada, tá bom, não vou te pedir. Um treinamento geral em boas práticas de fabricação para todos os colaboradores da empresa, então uma vez ao ano, e as atualizações dos procedimentos ou outros documentos. Então a gente sabe que quando a gente revisa um documento, para que essa nova versão entre em vigência, ela tem que ser dado treinamento dessa nova versão, ou de um novo documento, esse novo documento, né? Tem que ser dado treinamento dele. Então, esse é o mínimo. Mas é altamente recomendável que você faça outros, tá? Então, treinamento de segurança, outros treinamentos que você detectar a necessidade de acordo com a realidade de cada empresa, igual eu falei lá no começo no PDCA, né? Na etapa de planejamento, de acordo com os objetivos e com as necessidades aí da sua empresa, tá? Isso é muito particular. O próximo tópico é treinamento por troca de função ou afastamento. Então, o treinamento por troca de função, ele visa complementar o treinamento que a pessoa já recebeu. Então, assim, ó, tem ali os assuntos e os procedimentos que são aplicáveis ao cargo X. Vamos pegar, por exemplo, um caso também que já aconteceu. Colaborador, operador da produção. Ele recebe essa lista aqui de treinamentos e treinamento nessa lista aqui de procedimentos. Amanhã depois surge uma vaga, a gente faz um processo seletivo interno, surge uma vaga lá pro analista da garantia da qualidade. Cláudio, se você se reconheceu, eu estou falando de você. Cláudio trabalhou com a gente também, já era operador da produção, foi para a garantia da qualidade. Aí, no treinamento de troca de função, ele vai receber quais treinamentos? Os que são específicos da garantia da qualidade e que não foram contemplados quando ele fez treinamento para produção, porque alguns são comuns. Então, ele já recebeu, não precisa refazer. Eu recomendo que refaça se foi no intervalo maior do que 2 anos, tá? Aí você dá uma refrescada aí no conhecimento e uma atualizada. Fechou? Já o treinamento por afastamento, nós recomendamos que seja feito em caso de afastamento acima de 30 dias, ou seja, em caso de férias não tem necessidade, mas uma licença médica um pouco mais longa, uma licença maternidade, esse tipo de situação aí já precisa, porque daí a pessoa já passou bastante tempo fora da empresa, então tem bastante coisa para ela rever, para ela relembrar, tá? Então, ela recebe esse treinamento, especialmente em relação às atualizações dos procedimentos e de outros documentos que ocorreram enquanto essa pessoa estava afastada, tá? Para ela se atualizar de tudo que mudou.
Já o treinamento de reforço, ele é aplicável em quais situações? Quando o colaborador apresenta um resultado insatisfatório na avaliação, então a gente faz a avaliação do treinamento e aí tem critérios para a gente saber se o resultado dessa avaliação foi satisfatório ou não. Se for insatisfatório, tem que fazer um treinamento de reforço, não necessariamente no mesmo formato, tá? Pode ser definido um outro formato. Às vezes, quando a gente faz tratamento de não conformidades, pode ser que a gente detecte que uma das causas da não conformidade, né, uma das causas para aquele problema ter ocorrido, tenha sido a falta de treinamento, ou mesmo que a pessoa tenha recebido o treinamento, a gente percebe que ela está precisando de um treinamento de reforço, porque esqueceu, né, ou ficou muito tempo sem executar aquela atividade, enfim, precisa de um treinamento de reforço. E em caso de erros ou dificuldades que sejam percebidos ali na rotina mesmo, às vezes pela liderança do colaborador, né? Então pelo responsável ali pelo setor, ele percebe, o colaborador fulano está com dificuldade nisso, ou então ele percebe, a equipe está com dificuldade em tal coisa, vamos fazer um treinamento de reforço. E às vezes, gente, não é nem que a culpa, digamos assim, a gente nunca deve procurar culpado, a gente sempre deve procurar causa, mas vamos usar esse termo só na falta de outro melhor. Não é nem que a culpa é do colaborador, às vezes foi o treinamento mesmo que foi inadequado, né? Então, por exemplo, às vezes o treinamento foi a leitura do procedimento. E aí você pode perceber, então não foi suficiente, vamos fazer um treinamento com uma explicação. Ou o treinamento foi com uma explicação, mas foi teórico. E a gente fala, não, então vamos fazer um treinamento prático, lá no local, lá onde a atividade é executada. Sabe? Que também, na minha opinião, sempre que possível, esse é o melhor tipo de treinamento. Esse é o que dá os melhores resultados. Então também a gente recomenda, sempre que possível, adotar esse tipo de treinamento, tá? Mais prático. E aí, pessoal, depois de cada treinamento, independente do tipo, a gente tem que fazer uma avaliação desse treinamento. Como a gente sempre fala por aqui também, a Anvisa, as normas, as RDCs de boas práticas de fabricação, elas estabelecem o que precisa ser feito. Elas não estabelecem como cada uma dessas atividades precisa ser feita. Esse como é a empresa que estabelece. Então, essa avaliação é a empresa que vai definir como vai ser feita, né? Claro que já vai estar escrito no POP de treinamento, já vai estar escrito como que a empresa vai avaliar. Mas esse POP pode ser abrangente também, ele pode dar opções, tá? Então pode ser, por exemplo, coloquei exemplos ali, mas você pode inventar outras coisas que não estão no slide, tá? Então pode ser, por exemplo, uma prova teórica de fazer X, ou de responder, né, discursiva. Pode ser uma prova prática, então você realmente dá o treinamento, explica e pede para o colaborador fazer e acompanha. Pode ser teórico-prática, pode ser na forma de dinâmica, então nós já fizemos num formato assim, por exemplo, uma vez que eram vários assuntos, né, de uma vez só e pouco tempo e tudo, e também para deixar mais animado, a gente já fez assim. Todos os colaboradores ficaram em círculo depois do treinamento, claro, e também eles sabiam que ia ter uma avaliação no final. Aí todos os colaboradores ficaram em círculo, nós pegamos uma bola e colocamos uma música, e aí eles iam jogando a bola um pro outro. Quando a música parava, aí a gente fazia uma pergunta e o colaborador tinha que responder. Então desse jeito fica bem animado, tem gente que gosta, tem gente que adora, tem gente que detesta. Mas assim, não tem como agradar gregos e troianos. Então qualquer tipo que você escolher aí da lista, sempre vai ter alguém que vai gostar e alguém que não vai gostar. O negócio é escolher o tipo que mais atende o que você precisa naquele momento. Então o que você precisa avaliar daquele treinamento, tá? O que mais atende a necessidade da empresa naquele momento. E a documentação, né? Todas as atividades críticas de boas práticas de fabricação precisam ser documentadas, precisam deixar um rastro, precisam deixar uma evidência. O treinamento é uma dessas atividades críticas, como eu falei lá no começo, ele interfere diretamente na qualidade do produto. Então,
é uma atividade crítica dentro das boas práticas de fabricação, por isso precisa ser documentado. Então a gente vai ter formulários para serem preenchidos, pode ser em papel, pode ser em sistema informatizado, lembrando só de avaliar a necessidade de validação do sistema informatizado, tá? Mas isso também é assunto para outra aula. Aliás, estamos dentro de uma série nesse momento sobre validação lá no Instagram, confere lá, que a gente está gerando bastante conteúdo sobre isso. Bom, voltando aqui para o nosso formulário. Quais informações precisam constar? Vou ler junto com vocês. A data do treinamento, o tema desse treinamento, qual foi a carga horária, quem foi o ministrante ou os ministrantes, se teve mais de um, né? Quais foram os documentos abordados e a versão dos documentos, porque lembra, a gente precisa dar treinamento para o documento entrar em vigência, a gente precisa que todas as pessoas que executam determinada atividade tenham recebido treinamento do procedimento referente a essa atividade. Então, por isso é muito importante listar ali o código, o título e a versão do documento que a gente acabou de dar treinamento, tá? Os participantes, daí ali se é o participante ou os participantes, vai depender se o seu registro, o seu formulário é individual ou coletivo, né? Você pode usar um desses modelos. O resultado da avaliação do treinamento e o visto ou assinatura do colaborador. Aí ali eu coloquei de cada participante, porque se o seu formulário for coletivo, aí você vai ter que ter os nomes de todos, o resultado da avaliação de todos e o visto ou assinatura de todos, tá? Então isso é o que precisa constar no nosso documento. O formato daí varia, daí a empresa pode definir qual é o formato desse formulário. E por fim, gente, parece que foi rápido, né? Não sei, pra mim passou rápido. Por fim, eu coloquei aqui um FAQ, né? As perguntas mais frequentes que a gente recebe sobre esse tema de gestão de treinamentos. Então, eu acho que a campeã é registro individual ou coletivo. Denise, Thalita, tenho que fazer um registro, ou é melhor eu fazer um registro individual ou um registro coletivo para os meus treinamentos, né? O registro que eu estou falando aqui é o formulário, tá? E a resposta? Tanto faz. Você precisa registrar. E a forma como você vai registrar, você define. O importante é que você consiga organizar de uma maneira tal que na hora que você precisar buscar esse formulário, rastrear, lembra que eu falei de rastreabilidade nas aulas anteriores? Quando você precisar rastrear essa informação, ela esteja disponível de uma forma rápida e prática, tá? Então aí você vê o jeito que você vai arquivar, se você vai arquivar por data, por exemplo, se for coletivo você arquiva por data, ou se você vai arquivar pelo nome do colaborador numa ordem alfabética, por exemplo, ou se você vai arquivar pelo número do documento, né, se ele for referente a um documento só. Isso a empresa tem liberdade para definir. A gente costuma trabalhar, não é em todas as empresas, isso também é avaliado caso a caso, mas na maioria das empresas a gente costuma trabalhar com dois tipos. O individual para o treinamento admissional e o coletivo para os demais treinamentos. Aí a gente precisa organizar, a gente precisa ter uma tabelinha extra para a gente saber onde está cada coisa, porque na hora de procurar esse registro a gente conseguir encontrá-lo facilmente, tá? Então a resposta é tanto faz. Como avaliar a eficácia do programa? Bom, lembra que eu falei lá no começo que na etapa de planejamento a gente tem que definir o objetivo do programa? Então é isso. Definir o objetivo do programa, estabelece meta e indicador. Então, por exemplo, o indicador pode ser redução no número de não conformidades, se esse for o objetivo. Claro que daí a meta vai ser uma meta SMART, né? Então, por exemplo, aquele case que eu contei, que reduziu 80% as não conformidades, esse é um grande indicador de que o objetivo reduzir não conformidades foi atingido, né? Então, o indicador pode ser esse.
O indicador pode ter a ver com aumento de produtividade, o indicador pode ter a ver com diminuição de reclamações, pode ter a ver com diminuição de rotatividade de colaboradores. Aí depende do que está acontecendo aí na tua empresa, o que você precisa resolver, para que você está fazendo esse programa de treinamento. A partir disso você estabelece metas, nem que seja uma, tá? E indicadores também, nem que seja um só, pode ser. Se você não tem nenhum problema para resolver, parabéns! Aí o seu objetivo pode ser simplesmente manter a atualização, né, dos colaboradores. E aí simplesmente você estabelecer metas de, por exemplo, X%, mas aí tem que ser uma porcentagem bem alta, tá? Uns 90% lá. Dos colaboradores receberem treinamento nos procedimentos aplicáveis à sua função. O certo era ser 100% a meta, né? Mas a gente sempre sabe que sempre escapa um ou outro que às vezes estava de férias ou de licença na data do treinamento, a gente acaba tendo que fazer depois, dar um jeitinho. Então coloca uma meta bem alta, mas pode ser essa também. Se você não tiver, às vezes na primeira vez também, né? Quando vai fazer o programa pela primeira vez, estabelece meta pela primeira vez, a gente não sabe exatamente qual meta usar, qual objetivo definir, mas aí a cada ciclo você vai pegando o jeito e vai definindo objetivos cada vez mais assertivos, tá? E a última pergunta é: como controlar os convocados versus participantes? Gente, eu quebrei a minha cabeça tentando pensar num jeito mais simples do que esse que eu vou falar, mas eu acho que esse é o mais simples. Se alguém conhece um jeito mais simples do que esse, me manda nos comentários ou no Instagram, porque eu quero saber. Ao meu ver, é a lista de presença. Então, você sabe quem precisa participar do treinamento, porque você definiu isso no teu planejamento, e aí você faz uma lista de presença de quem de fato participou. Se o seu formulário for um formulário coletivo, o próprio formulário já é uma lista de presença. Você não precisa da mesma informação duas vezes, em dois documentos diferentes, tá? Agora, se o seu formulário é um formulário individual, aí você tem que ter uma lista de presença à parte. Essa lista, ela não precisa ser preenchida pelo colaborador, porque assinada, né? O colaborador já vai assinar o registro dele, o formulário dele. Então pode ser o próprio ministrante ou alguém ali da garantia da qualidade ou do RH, que são os dois setores que normalmente cuidam de treinamento, já faz uma lista de presença, preenche uma lista de presença, que depois, para a gente pensar na rastreabilidade e na integridade de dados, a gente consegue confrontar essa lista de presença com os formulários que estão assinados. Então, por isso que ela pode ser um documento um pouquinho mais informal, tá? E aí, lembrando, se o seu formulário é coletivo, ele já é a lista de presença. Você não precisa ter uma lista a mais. Respondida a sua dúvida? Eu espero que sim, eu espero que tenha ajudado, pessoal. Eu adorei preparar essa aula para vocês e gravar essa aula para vocês. Recapitulando aqui, eu tinha esquecido desse slide. Recapitulando aqui, então, nessa aula a gente viu a importância da gestão de treinamentos. A gente viu a utilização do PDCA para fazer a gestão de treinamentos. A gente viu os tipos de treinamentos que a Melhore usa. Detalhou os tipos de treinamentos, né? Então, admissional, de atualização, por afastamento ou troca de função e treinamento de reforço. A gente conversou sobre avaliação do treinamento, documentação, então como que a gente vai documentar e gerar evidências de que a gente fez os treinamentos, e sobre as dúvidas mais frequentes. Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês voltem para as próximas aulas para a gente continuar conversando sobre qualidade e regularização sanitária, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!